Oi, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando a palavra do Senhor. Esta palavra é viva e eficaz, contém todo o plano de Deus para a nossa salvação. São advertências sérias, são promessas maravilhosas que nos levam para mais perto do Senhor e de maneira livre, despretensiosa, nós estudamos, praticamos e ensinamos para as pessoas o caminho da verdade. Se esse curso é importante para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, divulgar para os seus amigos, ativar os sininhos também, tá bom? Vai aparecer várias assim, solicitações aqui, e como essa que está acontecendo agora, para te lembrar disso, ok? O nosso tema, as 7 pragas do Apocalipse. Apocalipse 16, ok? Quero convidar você a estudarmos esse maravilhoso tema, o tema da salvação pela graça do Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, a salvação é pela graça, somente pela graça. Não é pelas obras, não é pela guarda da lei. A lei serve apenas como um espelho, como norma do juízo. A lei de Deus ela é muito importante, mas ela não tem poder para salvar, certinho? Veja só. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ensina que a salvação do pecado é pela graça em Jesus Cristo. Pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Não é por obras humanas. Muito bem. Agora, os salvos, assim como os ímpios impenitentes, são sempre objetos do amor e da misericórdia de Deus. Todos somos chamados, convidados a aceitar a misericórdia, a graça que nos dá poder para viver uma vida de fé e de obediência, para mudarmos nosso comportamento, enfim, para que a gente se converta e mude, e assim sejamos abraçados por Deus, educados por Ele para o reino eterno. Essa é a mensagem maravilhosa das Escrituras. Deus convida a todos a entrar num acordo, numa aliança com Ele. Uma aliança baseada em vontade voluntária, em amor desinteressado, em buscar satisfação, em amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os efeitos da graça. E observe, a lei e a graça não são inimigas. Lei e graça andam juntas. Percebe isso? A graça é tudo que a lei precisa para que possa ser obedecida. A graça faz isso. É o poder de Deus para fazermos obedientes. É pela graça. Pelo sangue derramado de Cristo, nos facultou acesso a essa graça preciosa. Então, meu amigo, minha amiga, a graça é tudo para nós. É por ela que obedecemos. É pela fé em Jesus Cristo que temos esse acesso maravilhoso. Então, a lei e a graça trafegam no mesmo caminho de santidade que conduz a Cristo. Elas não são inimigas. O Evangelho de Deus é para nos fazer reconhecer essa graça maravilhosa. Então, quero abrir a Bíblia com você para continuarmos estudando. Vamos lá. A aliança que Deus faz, sabe? Apesar do amor de Deus ser incondicional, porque Deus é amor, a aliança que ele faz com o seu povo é condicional. A aliança são os princípios de Deus para abençoar, para santificar, para trazer saúde e livramento para cada um de nós. Todos aqueles que quiserem entrar para essa aliança recebem os benefícios dela. E você faz isso mediante a fé em Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente está nessa aliança, que foi escrita com sangue por Jesus Cristo. O sangue da nova aliança. E essa aliança é baseada na obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa aliança que foi feita com patriarcas e profetas ao longo das Escrituras é o nosso privilégio e benefício nosso fazer parte dela. Então, o que acontece? Quando Noé saiu da arca, apareceu aquele arco-íris precioso para lembrar para todos nós, desde a geração de Noé, que Deus leva a sério sua aliança, que ele não esquece aqueles que entraram em aliança com ele. Deus promete cumprir sua parte, abençoando, curando, transformando, fazendo prosperar todos aqueles que estão na sua aliança. E aqui que está o pulo do gato, como dizem as pessoas. Porque nós somos advertidos que colheremos consequências se nós vivermos de forma oposta à aliança de Deus. Porque Deus não pode abençoar aqueles que estão fora da sua aliança. Mas o que o mundo hoje está trabalhando é como receber as bênçãos da aliança sem praticar a aliança. Como receber as bênçãos? Será que o sangue de Jesus nos cobre para continuarmos desobedecendo e sermos abençoados? Com saúde, com paz, livre de doenças, enfermidades, de demônios, e mesmo assim herdar a salvação, desobedecendo a palavra de Deus? Não, não existe isso.
A palavra de Deus garante que o desagrado de Deus será contra todos aqueles que, mesmo alertados, advertidos, persistem no erro, abandonando sua palavra para seguir a palavra dos homens, certo? Então, a justiça divina concederá a cada um o que cada um quis buscar. Aos fiéis e obedientes à aliança de Deus, paz, amor e misericórdia, vida eterna. Para eles, o santuário de Deus, do testemunho que está no céu, se abre. Mas para os ímpios impenitentes, o que eles mais buscaram, eles receberão. A morte eterna, a destruição eterna, porque não quiseram o que a aliança oferece, a vida eterna. Deu para entender? Deixa seu gostei aí, seu like, seu joinha. Vamos lá? Veja só, ainda tem muitos outros aspectos importantes que nós precisamos compreender. E Deus sempre advertiu o seu povo de que suas bênçãos e suas ameaças são condicionais. Toda vez que você lê na Bíblia que Deus falou, olha, se obedecer vive, se desobedecer morre, são as condições da aliança. E Deus nos deu 7 trombetas para avisar de que se as pessoas continuarem vivendo diametralmente opostos ao que a palavra ensina, eles não serão protegidos contra as artimanhas de Satanás. Vamos estudar isso mais um pouquinho? Olha só, 7 trombetas foram tocadas, estão sendo tocadas, para avisar do resultado de se fazer o contrário do que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus adverte que se você rebaixar a palavra de Deus, ouvir o que os homens dizem, contrário à palavra, você colherá resultados que não estão na aliança de Deus. Resultados que não são proteção da aliança de Deus. Quando as instituições começarem a se unir, igreja com igreja, religião com religião, baseado em acordos de convivência, ao invés da conversão, ao invés de praticar os princípios do reino de Deus, mas querendo implantar um novo reino baseado nos acordos humanos e não no que diz a palavra de Deus, que é arrepender, converter, crer em Jesus e guardar sua lei, isso não vai dar resultados positivos. As trombetas são para advertir isso. Então, aquelas desolações que tem nas 7 trombetas, elas caem com misericórdia, porque há intercessor no santuário. Satanás não tem pleno controle da humanidade. Há pessoas em todas as igrejas que estarão atentas, estarão para resistir. Mas nas pragas não serão assim. A ira de um Deus santo contra o pecado, contra os violadores da sua aliança, será sem misericórdia. Então, meu amigo, minha amiga, vamos continuar. Porque a Bíblia fala de 7 terríveis taças que serão derramadas sobre a humanidade. 7 taças. E o que essas taças nos mostram? Primeiro que na Bíblia as taças, elas são recipientes usados primariamente com incenso, que representa as orações, as intercessões, para que nós todos pecadores recebamos a graça de Deus, o alerta de Deus, convertemos-nos e nos deixamos ser moldados à imagem de Cristo. Desenvolvamos o caráter de Cristo. Mas agora o que acontece? As taças que 7 anjos estão trazendo têm um conteúdo diferente. Não são mais as orações, as intercessões, não são mais o incenso. São 7 últimas pragas terríveis e determinadas. É o desagrado divino contra a geração mais religiosa da história. O povo que mais compreendeu, mais teve acesso a conhecimento, será o povo que mais sofrerá, porque deixarão de ouvir as advertências de Deus. Vamos à primeira praga? Apocalipse 16, verso 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga, e assim como todas as pragas, vão cair sobre quem? Sobre os que são portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem. Você deve entender esse assunto. Quem é a besta? Qual é a marca da besta? O que é essa sua imagem? São leis opressoras com viés religiosos para implantar uma forma falsa de culto, que a Bíblia chama de Babilônia. Olha o que acontece. A primeira praga é o castigo de Deus sobre todos aqueles que defenderam, apoiaram, aceitaram o domingo e toda essa forma fraudulenta de implantar esse culto contrário à palavra de Deus. Hoje, quem adora o domingo está perseverando em buscar a verdade com Deus. Mas quando você compreender que é uma atitude contrária às Escrituras, você deve mudar. Porque a marca da besta virá através da guarda do domingo.
Todo mundo está blasfemando disso, brincando com isso, achando que isso é tolice. Mas o que a palavra de Deus está nos advertindo é que as coisas contrárias à sua lei, Deus não se agrada. Então o que acontece? Aqueles que adoraram a besta, aceitaram isso, eles puderam comer, puderam beber, de uma forma desenfreada, comemorando, porque finalmente o mundo está em paz, as igrejas se uniram, todos estão guardando o mesmo dia, todos estão crendo na mesma coisa, e ninguém mais está brigando mais, falando de mal de igreja, de nem de outra igreja. Mas eles estarão sofrendo as pragas de Deus. Como se explica isso? Se eles estão servindo a Deus, deveriam estar protegidos. Então o que acontece? Eles comem e bebem aquilo que a palavra do Senhor proíbe. Mas Deus está aqui protegendo o seu povo. Por quê? Porque úlceras malignas e perniciosas, essas chagas malignas, cairão sobre todos aqueles que comem animais que a palavra de Deus declara serem imundos. Carne de porco, camarão, peixes de couro, tubarão e tantos outros frutos do mar. E mais, também sobre aqueles que não fizeram uma reforma de saúde, não pararam de comer carnes de animais mortos, mesmo que aqueles limpos pela Bíblia. Porque Satanás colocará tanta peste e doença nos animais e as pessoas estão comendo carne de todo jeito. E aí sofrerão também essa praga. Portanto, o povo de Deus está sendo mais uma vez alertado do dever de se fazer uma reforma de saúde. Colocar mais verduras, diminuir ou abandonar completamente. Essa é a melhor proposta. O uso de carnes na sua alimentação. Úlceras malignas e perniciosas que a ciência não terá como controlar. Não terá pomada, ozônio ou qualquer outro tratamento moderno, porque essas chagas não se fecham. Essas chagas não se curam. É uma praga de Deus contra todos os desobedientes da sua palavra. Vamos lá? Continuemos então. A segunda praga, Apocalipse 16, versículo 3. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou a praga sobre o mar. Terceira praga. Segunda praga. Segunda praga. Por que sobre o mar? Porque esse juízo, Satanás nas trombetas, lá na segunda trombeta, que está em Apocalipse 8, verso 8 e 9, ele tentará fazer com que as pessoas acreditem que são as pragas de Deus. Então, as águas do mar, na sua terça parte, vai atingir muitos lugares. E o que acontece? O mar se tornou com sangue de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Enquanto que nas trombetas era a terça parte, aqui não, a destruição completa. Todo ser vivente no mar morreu. E imagina o cheiro, imagina o mau cheiro que isso vai produzir. Aí vai estar comprometida a extração de petróleo, a navegação, a pesca totalmente impraticável. Mas o povo de Deus protegido. Por quê? Porque não se curvaram diante da marca da besta, nem da sua imagem, sofreram boicote de todo jeito. Agora é o sistema econômico que deve sofrer. O povo de Deus não pôde comprar, não pôde vender, não pôde comer do melhor dessa terra, não é? É assim que você escuta. Os violadores da aliança querendo ser abençoados sem cumprir sua parte na aliança. Vamos continuar? Vamos lá. Terceira praga. Apocalipse 16, 4 a 7. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar, que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Meu amigo, volte aqui comigo, por favor. A terceira praga, então, foi derramada sobre os rios e fontes de água potáveis em todo o mundo, que se tornaram em sangue. Populações inteiras passando sede terão que encontrar outra forma de adquirir esse precioso líquido. E a Bíblia diz que eles beberão do sangue. Beberão do sangue por quê? Porque o povo de Deus, que foi chamado para alertá-los, para avisá-los, foi maltratado, humilhado, muitos morreram. No quinto selo, os mártires que estavam advertindo a respeito disso, por causa das trombetas que iam de ser tocadas, foram mortos, foram decapitados, degolados. E lá, no capítulo 6, verso 10 de Apocalipse, diz que eles oram, pedindo a Deus: Senhor, até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? E agora, em Apocalipse 16, na terceira praga, é a vingança de Deus, é a ira de Deus, respondendo àquele pedido que eles fizeram. As pessoas sofrerão com sede,
Mas o povo de Deus, nesse momento, está protegido. Por quê? Porque Isaías 33,16 diz que o pão e a água do povo de Deus serão dadas através de um milagre de Deus. Anjos providenciarão, assim como providenciou para Elias e para tantos outros que passaram por problemas semelhantes a esse aqui. Então, meus amados amigos e irmãos, é evidentemente que esse flagelo, a terceira praga, a quarta praga, não é mundial, porque a intenção de Deus não é exterminar a raça humana, mas mostrar para as pessoas o perigo que é de não se levar a sério as advertências da sua palavra. O perigo de se fazer o contrário do que as escrituras estão ensinando. O perigo de não ouvir os mensageiros de Deus, mas ouvir pastores, religiosos, padres, que com uma conversa totalmente filosófica estão levando vocês a desobedecer a palavra de Deus. Porque a palavra é clara, mas eles explicam de uma outra forma, porque eles são a maioria. Como é que a minoria poderá estar com a razão? É assim que eles estão pensando, certo? Então, é um alerta muito grande de Deus para cada um de nós. Vamos à quarta praga. A quarta praga, diz a palavra de Deus, Apocalipse 16, verso 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Arrependendo para quê mais, né? Não tem condição mais de se arrepender. Podem reconhecer que estão errados, porém não vai mudar mais nada neles. O sol esquentará de tal forma que o calor vai queimar campos inteiros, fazendas, árvores, a relva, o pasto, animais perecerão. Falta de água, sede, calor, incêndios. Hoje ainda acontece, mas misturado com a misericórdia de Deus, porque há um intercessor orando, intercedendo por nós. Mas aqui nas pragas, não. Esse calor será grande. Mas você pode estar pensando, eu tenho ar-condicionado, eu tenho energia solar, eu não vou passar por isso. Acontece, meu amigo, que o calor será tão extremo, Isaías 30, verso 26 nos diz isso, tão extremo, que satélites artificiais derreterão, se incendiarão no espaço. Isso significa que o povo de Deus não poderá mais ser localizado por nenhum tipo de instrumento de geolocalização, GPS. Significa que o calor será tão grande que placas solares não suportarão o calor, derreterão. Então o mundo vai estar em um caos de calor tremendo. Isaías 30, verso 26 diz assim, ó, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Falando das pragas. Então Deus estará atento ao seu povo, fará diferença, protegerá o seu povo nesse momento, porque o povo de Deus já passou por calores rigorosos nas trombetas. Apocalipse capítulo 7 vai falar disso, que eles passaram por esse momento de tribulação tão grande, sentiram calor, sentiram fome, sentiram sede, passaram por esse momento angustioso, mas a promessa de Deus é que eles receberão auxílio divino, água e pão. Eles serão protegidos pelo Senhor. E aí, de quem será a culpa? As pessoas serão levadas a pensar de que algo está errado. Como é que eles que estão guardando o domingo, guardando as leis de Deus, seguindo as orientações das religiões unidas, estão sofrendo, enquanto que um pequeno povo parece que está passando ileso por isso. Eles chegarão à conclusão de que quem está produzindo isso é o povo que está guardando a lei de Deus de verdade, e não eles. Serão induzidos, então, a perseguir ou a fazer com que o povo de Deus volte atrás e se una a eles. Mas o povo de Deus estará firme em sua devoção a Deus. Então, vão blasfemar. Fazendo o quê? Fazendo com que o povo de Deus perceba que eles estão provocando esse mal sobre a terra. E, na verdade, quem está fazendo isso é resultado da falta de obediência à palavra do Senhor. Continuemos. A quinta praga, Apocalipse 16, verso 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras.
Observe que na quinta praga eles já estão sofrendo os efeitos desde a primeira. Úlceras, calor, sede, tudo isso eles estão sofrendo ainda. E agora, meus amados, Deus ataca o centro mundial da religião e da apostasia. Não é uma praga global, é um lugar onde todas as religiões se concentram. É onde está o trono da besta. É onde todos os religiosos estão unidos e prometendo ao povo que se eles seguirem perto as suas orientações, nenhuma praga chegará até eles. Mas acontece que Deus está agindo lá diretamente no centro da religião mundial, mostrando para a humanidade que nem mesmo eles estão isentos do castigo divino. Como é que eles, sofrendo isso, podem prometer proteção ao mundo em geral? Então as pessoas vão começar a questionar, as pessoas vão começar a analisar isso, e o reino da besta estará num colapso, num caos tremendo. Pessoas sofrendo com úlceras, com sede, com calor, com fome, caos econômico. Então essa escuridão representa que os demônios estarão de uma forma tão perturbados, percebendo que os homens estão pensando, refletindo, como que se o próprio representante de Deus está sofrendo os efeitos da praga, como é que ele pode justificar isso? Como é que ele pode sustentar que, seguindo a eles, o mundo está protegido? Então, meus amados, o trono da besta estará onde? Eu acredito que estará em Jerusalém, porque a besta vai transferir seu trono para lá. Porque conquistar Jerusalém é conquistar todas as religiões. Comandar a partir de Jerusalém é dar um ar de autoridade divina para tudo aquilo que eles solicitarem, mandarem a humanidade fazer. Então, o que acontece? Agora o reino da besta está sofrendo frio, o desespero e o caos, pois nem mesmo o poder religioso supremo, os representantes de Deus na terra, estão livres de sofrer o castigo divino, como eles poderão sofrer os outros. Mas o povo de Deus estará resguardado, protegido nesse momento. Trevas e a luz não se misturam. O povo de Deus estará protegido, mas o reino da besta estará num caos. Mas e o povo de Deus? Será que vai suportar? Porque nesse momento, anjos demoníacos transformados em líderes religiosos estarão suplicando, pedindo para que as nações destruam por completo o povo de Deus. Destruam por completo aqueles que realmente, na cabeça deles, estão atraindo as pragas de Deus sobre a humanidade. Um decreto será feito para que cada pessoa possa, cada cidadão possa atacar e matar aqueles que, na sua visão, estão produzindo esse caos econômico, essa angústia, esse mal sobre o mundo. Mas o povo de Deus sabe que isso tudo procede de Satanás e continuará pregando e continuará ensinando. Mas acontece que não mudará mais na cabeça de ninguém, não haverá mais conversão. E o povo de Deus, portanto, sofrerá esse tempo de grande angústia, onde que eles serão cercados, prontos para serem mortos. Mas Deus agirá? É o que nós vamos ver. Nós vamos estudar a sexta e a sétima praga depois. Mas aqui, meu amigo, eu quero dizer para você algo muito importante. Deus é descrito na Bíblia como amor. Sua lei é amor. Seu caráter é amor. E o propósito de Deus sempre é salvar. Ele não tem prazer na morte do perverso, diz a Bíblia. Mas ele espera que haja mudança, conversão, arrependimento. A Bíblia fala que destruir é o ato estranho de Deus. Isaías 28, verso 21. Leia isso na Bíblia. Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3,9. É sua vontade que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade da sua palavra. 1 Timóteo 2,4. Mas há pessoas, acredite, que nem Deus pode salvar. São pessoas que rejeitaram o conhecimento da salvação. São pessoas que escolheram o pecado em vez da justiça, a rebelião em vez da obediência. Escolheram o egoísmo em vez de um serviço de amor desinteressado. Deus não pode correr o risco de levar para o céu pessoas que não querem ser mudadas para ir para lá. Pessoas que rejeitam sua aliança, rejeitam sua palavra, rejeitam sua lei. Como levar essas pessoas para o céu? Você sabe que Deus é justo, você concorda com isso? Deus não levará ninguém que não quer ser salvo. Então, se Deus não agir para erradicar o pecado do universo, corre o risco de o vírus do pecado permanecer e poluir o universo de novo. Então, por amor àqueles que escolheram a salvação e a consagração, o pecado tem que ser destruído. E por amor ao pecador, que já não suporta mais viver esse vazio, essa busca pela destruição, eles quererão que o fim chegue
rápido para as suas vidas. Então, é o próprio amor de Deus agindo com justiça. Você e eu concordamos com isso, não concordamos? Temos a revelação amorosa de Deus, os avisos de Deus. Nós vamos aceitar ou rejeitar. É um convite de amor que Deus faz a todos para que evitemos o que as pragas vão trazer sobre a humanidade. Eu já fiz minha escolha. E você? Faça a sua. Enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda podemos. Vamos nos cobrir pela misericordiosa graça do Senhor. Vamos viver uma vida que a Bíblia chama de vida justa, seguindo as orientações da palavra, guardando a lei de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Que Deus lhe abençoe. No nosso próximo estudo, a sexta e sétima pragas. Vamos estudar e analisar como Deus vai trabalhar para poder resgatar o seu povo. Convido você a se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito. Se é inscrito, ative os sininhos. Que você divulgue esse vídeo para os seus amigos. Que você estude a palavra de Deus completamente, com devoção, com vontade de praticar. Porque a nossa salvação depende disso. Da fé no Senhor Jesus e da boa prática da palavra. Fique na paz, fique com Deus até o próximo estudo.